Bom dia, bom dia a todos, sejam bem-vindos. O som tá bom para vocês aí? Bom dia, Paulo. Grata, Carla. Então vamos dar início, né? Quem se sentir confortável, vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade amiga. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo, companheiro de todas as horas, a toda a equipe espiritual da Casa de Caridade Maria Frank. Agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Nesse momento, rogamos a vós que interceda pelo nosso planeta, auxiliando todos aqueles que estão em sofrimento, Senhor, neste momento. Que possa receber energias benfazejas, balsamizante para suas dores, energias de encorajamento, de resignação, de fé, de força, de muita coragem. Rogamos a vós também, Senhor, que visite todos os lares aqui representados, auxiliando-os nas necessidades, que todos nós as temos, e que possamos, Senhor, nesta manhã, servirmos de instrumento da espiritualidade amiga para mais uma reflexão. Fique conosco, Senhor, nos ampare e nos fortaleça, não só hoje, mas agora e por todo sempre. Que assim possa ser. Bom dia de novo a quem chegou, né? Depois. Então, hoje a gente trouxe um tema baseado, né, nas observações que a gente pode fazer, pode, né, fazer do comportamento, né, das pessoas nesse período pandêmico, nesse período, né, de 2 anos que nós estamos vivendo aí, e principalmente agora, né, nesse período de festas, nesse período de verão, nesse período de que a gente tem visto, né, maiores aglomerações, principalmente nas redes sociais, por meio dos vídeos que vem circulando por aí, né, dos eventos, nas praias, as pessoas aglomerando, as pessoas sem máscara, né, vivendo como se não houvesse amanhã. Enquanto nós sabemos que nessa a falsa aparência de normalidade, o que a gente vê é que o número de infectados dado a esse tipo de comportamento, né, vem aumentando, consequentemente o número de óbitos, né, também vem aumentando. Aí eis o questionamento. Quando eu tenho esse tipo de comportamento, deixa eu viver, deixa eu ser feliz, eu estou estressado, 2 anos já nessa situação, eu preciso me divertir, né? Quando eu tenho esse tipo de comportamento, isso diz respeito a só a mim, individualmente, né? Ou isso diz respeito, extrapola essa individualidade e diz respeito à coletividade de modo geral, né? E o que a doutrina espírita tem a nos contribuir, a nos esclarecer, né? A promover um entendimento a respeito desses comportamentos, né? Nós sabemos, a doutrina nos ensina, que nós fomos criados simples e ignorantes, né? Todos nós, sem exceção, sem predileções, e que foi arquivada na nossa consciência as leis de Deus, né? E à medida que a gente foi evoluindo, que a gente foi caminhando, que a gente foi tomando consciência
de nós mesmos, à medida que a gente conseguiu, né, sair da situação de apenas instinto e alcançar a inteligência, a gente pôde acessar essa consciência e pôde fazer o uso do nosso livre-arbítrio, né, fazendo as escolhas entre o bem e fazendo as escolhas entre o mal. E o bem seria o quê? Seguir as leis de Deus que estão, né, na nossa consciência, e o mal, ao contrário senso, seria não segui-la. E essas escolhas entre seguir e não seguir, entre o bem e o mal, né, que determinarão a nossa chegada mais rápida ou menos rápida à meta maior, que é a perfeição, né, que é a felicidade. E nesse meio tempo, foi oportunizado, né, é oportunizado a nós uma infinidade de encarnações. E nessas encarnações é que nós podemos, né, temos a oportunidade de nos aperfeiçoar. Se fizermos escolhas não tão felizes, né, de buscarmos fazer escolhas mais felizes, né, para que isso possa auxiliar no nosso desenvolvimento e no nosso progresso enquanto espíritos imortais. E essas escolhas, elas não estão relacionadas apenas a nós mesmos. Essas escolhas também estão, de uma forma direta ou indireta, se relaciona com os demais, com a coletividade, com as pessoas que estão ao nosso entorno. Porque esse crescimento, esse desenvolvimento proposto, né, por Deus para cada um de nós, esse crescimento, a própria doutrina nos diz, o Livro dos Espíritos nos diz, que o objetivo é que nós possamos caminhar e que nós possamos também auxiliar no crescimento do próximo, né? Porque nós não nascemos para viver isolados, nós vivemos em coletividade e a nossa vida está diretamente relacionada com a vida dos outros. Tanto é que Jesus nos deixa de ensinamento, né? Amai ao próximo como a ti mesmo, né? E que a gente possa fazer pelo próximo aquilo que a gente gostaria que fizesse por nós. Então mostra mais uma vez que não é uma questão apenas de individualidade, né? Mas é uma questão de coletividade, de nós estarmos inseridos em sociedade, nós estarmos inseridos num grupo, né? E que não é apenas sobre nós que nós tratamos, mas que sobre os demais, né? E Haroldo, em uma palestra, né, belíssima, assim como inúmeras, todas, né, as que ele nos oferta, ele fez um seguinte questionamento: o que é o mal? Aí ele nos responde, ele mesmo nos responde, né? O mal é o bem-estar, o mal é a felicidade, o mal é a prosperidade, o mal é querer tudo de bom. Para mim, apenas para mim. E ele pergunta o que é o bem. O bem é a felicidade, o bem é a prosperidade, o bem é a felicidade, né? É o bem-estar, é querer tudo de bom, mas para todos. Então, quando a gente ouve, né, esse questionamento e essas respostas, a gente lembra muito do que eu acabei de falar agora há pouco, né, que o Quixo disse. Fazer o outro que gostaria que fizesse com você e amar o próximo como a si mesmo, né? Então, voltando a essa questão, essa observação que fizemos, né? Que eu acho que todos nós tivemos a oportunidade de fazer, de refletir a respeito. Quando eu penso assim, preciso me divertir, preciso ser feliz, estou cansado, estou estressada, deixa eu ir lá, deixa eu me aglomerar, deixa eu fazer e acontecer, né? Qual é a conduta, né? Qual é o comportamento que eu estou adotando, né? Eu estou adotando esse comportamento pensando apenas em mim ou eu estou pensando na coletividade? Porque, como eu já disse, tem coisas que extrapolam a individualidade, né? E estão relacionadas diretamente com o coletivo. Então, por isso, hoje, o nosso tema, né, que a gente trouxe para refletir hoje é o egoísmo na pandemia ou egoísmo pandêmico.
Aí a gente traz o conceito de pandemia, que a gente foi obrigado a saber, né? Há 2 anos nós estamos sendo obrigados a saber qual é esse conceito de pandemia. Então, pandemia é uma enfermidade que atinge níveis mundiais, ou seja, quando determinado agente dissemina em diversos países, em diversos continentes, né, afetando um grande número de pessoas. Então, esse é o conceito de pandemia, né? Aí a gente pergunta assim: o egoísmo na pandemia, pelo conceito que a gente sabe, né, mas que a gente vai ver daqui a pouco também qual é o conceito, a gente pode conseguir identificar, né, atitudes egoístas, né, ao longo da pandemia. Mas e o egoísmo? É pandêmico? Será que o egoísmo é pandêmico? O egoísmo é uma enfermidade? Porque o conceito de pandemia, né, é uma enfermidade que se dissemina em vários países, em vários continentes, afetando um grande número de pessoas. Então, será que o egoísmo é uma enfermidade? Outro questionamento, né, que vamos tentar responder ao longo da nossa conversa de hoje. E o egoísmo se dissemina? E ele está presente também em vários países, em vários continentes, né? Para a gente poder chegar a fechar o conceito de pandemia, para a gente saber se ele é pandêmico ou não. Então, ele é enfermidade? Ele se dissemina? Né? Ele está presente em vários países, em vários continentes? Como que isso funciona? Então, o conceito de egoísmo é um amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos outros. Né? É aquele apego ao próprio interesse. Eu em primeiro lugar, né? O eu se torna algo absoluto, né? Eu primeiro, eu segundo e eu terceiro. E Auguste Comte, um filósofo francês contemporâneo de Allan Kardec, ele nos diz que o oposto de egoísmo, ou seja, o anti-egoísmo, é o altruísmo, né? E o altruísmo é aquela doutrina ética que indica o interesse do próximo, o interesse coletivo, né, em primeiro lugar, né? É como um princípio de moralidade, aquele que considera o interesse do próximo, o interesse da coletividade em primeiro lugar, em detrimento do seu próprio interesse, né? Então, para uma pessoa altruísta, o próprio bem-estar está condicionado ao bem-estar do outro. Eu não tenho como estar feliz sabendo que tem alguém, eu num dia de frio, de chuva, que eu tenho um teto, que eu tenho um abrigo, enquanto outras tantas pessoas estão, né, sem teto, sem abrigo. Eu não posso estar feliz sabendo que tem um número infinito de pessoas, né, passando por situações X, né, e eu simplesmente lavar as minhas mãos. O que eu vou fazer, não é? Então, o altruísta tem essa conduta, né? Da sua individualidade não ser colocado como centro das atenções, mas pensar no coletivo, né? Movido pelo sentimento de responsabilidade, pelo esse sentimento de solidariedade para com o outro, né? É aquele que não prioriza o próprio interesse, né? Mas que ajuda, mas é uma ajuda totalmente desinteressada, né? Não é pensando assim, vou ajudar que eu vou ganhar uns bônus horas, né? Vou ajudar para eu ir para o nosso lar, né? Nada nesse sentido. Ajuda simplesmente pelo fato de ajudar, de se colocar no lugar do outro, porque está intimamente relacionado, né, com com o valor humano da empatia, né? Se fosse eu, como que eu gostaria? E é justamente utilizando a máxima do Cristo, né? Fazer o outro aquilo que eu gostaria que fizesse com você, né? Então, a gente tem um exemplo, né, de anti-egoísmo, de altruísta, que passou pela Terra nos deixando esse ensinamento, né? E esse grande ser altruísta, ser iluminado, né, que nós temos como exemplo, que é Jesus, né? Então, esse é o conceito de egoísmo, é esse apego exagerado pelos meus próprios interesses, e eu passo por cima de qualquer coisa, qualquer pessoa, para que eu tenha esses interesses atendidos, né? E aí a gente viu que o contrário de egoísmo é o altruísmo,
né, que é esse pensamento na coletividade, buscar o auxílio ao próximo de forma desinteressada, né, esse princípio que Augusto Comte nos deixou de legado, né, dentre outras coisas. E a gente analisando a palavra ego e ismo, a psicologia nos diz que o ego é a consciência, é o eu de cada um. É o que caracteriza a personalidade do indivíduo, né? É o ego, é a sua intimidade, né? É a sua consciência. E o ismo, ele pode ter vários significados, né? Esse sufixo ismo. E dentre um dos significados, ele pode estar relacionado à doença. Apesar de a gente já identificar como doença os ites da vida, né? As palavras que terminam it, mas o ismo também pode ser considerado como doença dentre tantas as possibilidades de significado, que também pode significar, né, um sistema político, por exemplo, presidencialismo, religião, cristianismo, né, esporte, ciclismo, né, e dentre outros tantos significados, mas também esse ismo pode indicar doença, como por exemplo, bruxismo, como por exemplo, alcoolismo, tabagismo, reumatismo, né? E então a gente pode também, né, classificar, vamos dizer assim, o egoísmo como uma doença. E uma vez classificado como uma doença, né, a gente pode então já encaixar em um dos critérios lá da pandemia, né? Que a pandemia, né, é uma enfermidade que se alastra por vários países, vários continentes, alcançando um grande número de pessoas, né? Mas o egoísmo, com essa configuração que nós vemos hoje, a gente pode, né, classificá-lo como uma enfermidade. Mas na sua origem, ele não tinha essa conotação que tem hoje. E isso quem nos diz é a Revista Espírita de julho de 1869. E a Revista Espírita nos diz que o orgulho, assim como o egoísmo, eles nascem de um sentimento natural, o de instinto de conservação. Então, quando Deus nos criou, onde nós ainda não tínhamos a inteligência desenvolvida, nos foi dado o quê? O instinto, né? E uma forma de nós nos mantermos vivos, né, de conservarmos a nossa existência, era de nós pensarmos primeiro em nós, né? Para a gente se alimentar, para a gente, né, poder se desvencilhar de situações, né, complicadas. Então, a princípio, ele foi criado para que a gente pudesse manter a nossa existência, a nossa conservação. Só que com os anos passando, a gente adquirindo consciência de nós mesmos, adquirindo consciência, adquirindo livre-arbítrio, saber a distinção entre o bem e o mal, né? Era para a gente ter abandonado, vamos dizer assim, esse tipo de comportamento, né? Porque o instinto, ele é um guia seguro no início do processo de desenvolvimento do espírito. E a tendência dele é que ele se enfraqueça à medida que a inteligência se desenvolva. Isso quem diz é a Gênese, né? No capítulo 3, no item 18. Né? Então, à medida que o espírito se desenvolve, a gente deixa o instinto um pouco de lado, né? E a gente passa a desenvolver mais a inteligência. Ele não vai ser anulado, não vai ser banido. Ele vai continuar ali, mas com outras conotações, né? De intuições, de coisas nesse sentido, né? E a fim de avançar para a meta, que é a perfeição, né? E isso nos diz o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a tendência é que nós saiamos da condição de instinto e alcancemos, né, a condição de sentimento. E nesse sentimento é o amor. Nós temos o instinto, nós temos as sensações e nós temos o sentimento. E o sentimento mais sublime de todos eles é o amor. Então, na escala evolutiva, isso mostra que a nossa lei é de progresso, que a gente tem que caminhar, né, e não ficar estagnado na situação instintiva. Né? Então, Deus não nos criou egoísta. Né? O homem, nós, né, fomos criados simples e ignorantes, é que exageramos nesse instinto, né? Que nós ainda ficamos presos nele e a gente quer se conservar além do necessário, né? A gente quer o nosso interesse, o nosso eu,
a nossa individualidade acima dos interesses da coletividade, né? Então, a gente exagera nesse instinto de conservação e acaba promovendo esses excessos, né? E o egoísmo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está dentro do capítulo que fala sobre o amor ao próximo e a si mesmo, né? E no livro dos Espíritos, ele está no capítulo que trata sobre a perfeição moral. E esse mesmo capítulo que trata da perfeição moral, ele trata dos vícios e das virtudes. Mas afinal, como podemos definir moral? E os Espíritos respondem que moral é a regra de bem proceder. Isto é, distinguir o bem e distinguir o mal. E funda-se na observância da lei de Deus. Então o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então o homem procede bem quando ele cumpre a lei de Deus. E para melhor cumprirmos a lei de Deus, Jesus ele nos resume a lei de Deus em duas grandes máximas que nós já falamos aqui, né? Que é amar ao próximo como a ti mesmo e fazei ao próximo aquilo que gostaria que vos fizesse. Ou seja, aqui nós temos um exemplo de altruísmo, né, de anti-egoísmo. Porque se no egoísmo eu me coloco em primeiro lugar, eu sou o centro das atenções, os interesses são só para as minhas questões, o foco, né, é para as minhas questões individuais, aqui o egoísmo sai totalmente de foco a partir do cumprimento da lei de Deus, né, porque é amar ao próximo como a ti mesmo, amar a coletividade na mesma proporção que a gente se ama, né, então se a gente não se ama, consequentemente a gente não vai conseguir amar o próximo, né, é uma questão também de autoconhecimento, de reflexão a respeito dessa temática, né, e fazer o outro aquilo que gostaria que você fizesse, ou seja, tira de novo, né, o interesse particular, individual de foco, né, e coloca, abraça o coletivo nessa situação, né. E o Livro dos Espíritos, lá no capítulo da perfeição moral, na questão 913, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: dentre os vícios, ou seja, dentre as tendências, dentre os comportamentos, dentre o cultivo de valores que impedem o seu progresso espiritual, qual o que se pode considerar o mais radical? Qual se pode considerar como mais prejudicial para o indivíduo? Eis que os espíritos respondem: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo, porque daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo, que é a verdadeira chaga da sociedade, né? Que é a verdadeira enfermidade da sociedade. E quem quiser, desde essa vida e se aproximando da perfeição moral, deve expurgar do seu coração todo o sentimento de egoísmo. Se você, né, quer aproximar-se, se nós queremos nos aproximar da perfeição moral, nós devemos, né, de alcançar, né, o reino de Deus, né, nós devemos seguir, então, as leis de Deus, reduzida por Jesus em duas máximas, né, em duas que não são tão fáceis, né, enquanto espíritos imperfeitos de cumpri-la, né, para que a gente possa alcançar essa perfeição moral, nós devemos trabalhar em nós justamente o que? A retirada desse sentimento, desse instinto que ainda preservamos de forma exacerbada, né, que é o egoísmo. Porque o egoísmo, ele é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade, né? Porque se Jesus veio trazer para a gente a lei de amor, justiça e caridade, e o egoísmo é totalmente contra os ensinamentos que o Cristo nos trouxe, principalmente sobre essas duas máximas, né, que se resumem às leis de Deus, então não há por que praticarmos o egoísmo, estaremos sendo, além de tudo, né, anticristãos, vamos dizer assim, né? Ele neutraliza, o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Aí Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 11, também fala
que o egoísmo é a chaga da humanidade, que ele é obstáculo ao progresso moral. Porque se o progresso moral está associado ao cumprimento da lei de Deus, então se a gente está egoísta, a gente não está cumprindo a lei de Deus, então automaticamente a gente está impedindo o nosso crescimento moral, a nossa evolução enquanto espírito mortal, né? Filho do orgulho, ele é o causador de todas as misérias humanas, ele é a negação da caridade e ele é o obstáculo para a felicidade humana, né? Porque a felicidade, o espírito feliz é aquele espírito que vai alcançando, né? Degraus na escala evolutiva, né? Deixando de ser imperfeito até chegar à condição de espírito puro, que é onde existe a felicidade suprema, né? Porque a gente tem felicidades, graus de felicidades, né? Mas a felicidade suprema é reservada aos espíritos puros, né? Então, enquanto a gente se mantiver nessa situação de egoísmo, nós estaremos infelizes, né? Ele é o grande causador da infelicidade, né, do indivíduo. Então, sabendo que, voltando ao conceito de egoísmo, né, que é aquele amor exagerado, né, aquele apego exagerado aos nossos próprios interesses, né, que os nossos interesses viram um valor absoluto e os demais, não me importo com os demais, eu quero a satisfação dos meus próprios interesses, e a coletividade, né, é problema dela, né. Na esfera micro, analisando a pandemia, voltando ao nosso tema, né? Se eu penso, é verão, eu preciso me divertir, eu tô cansado, vou lá aglomerar, vou lá no show, vou dançar, vou extravasar com os meus amigos, né? Vamos sem máscara mesmo, essa pandemia já passou da hora de acabar, né? E eu penso só em mim, pá, eu vou. É uma questão de livre-arbítrio? Será que a gente acha que é questão... problema seu, né? É livre-arbítrio? Ou será que isso extrapola, né? Pelo que a gente caminhou até aqui, essa esfera individual. Eu estou pensando em mim, na minha satisfação, nos meus interesses, nessa satisfação momentânea de alegria, de uma alegria, né, aspas, efêmera, né, que não tem substância, né, é momentânea. Será que isso foge da esfera individual ou é uma questão particular de cada um? Aí, se nós formos analisar, né, a questão da pandemia, que nos salta os olhos, que nos convida à reflexão bem mais aprofundada, né, a gente vê que isso é uma coisa que diz respeito a você individualmente. Mas isso está intimamente relacionado às pessoas que estão mais próximas de você, aos profissionais de saúde, porque caso você venha contrair, né, a doença, os profissionais de saúde estão na situação de enfrentamento, né, há 2 anos, vivendo, só Deus sabe o que, porque só quem é e vive é que sabe o que acontece, né, nos bastidores. Então é uma coisa que não diz respeito só a mim, diz respeito a mim, às pessoas que convivem comigo, aos profissionais de saúde e à coletividade de modo geral. Porque assim como existe o vírus que ocasiona a doença relacionada à pandemia, existem outras tantas doenças que as pessoas necessitam, às vezes, se hospitalizar e não vão ter condições de se hospitalizar devido ao grande número de pessoas que ali estão. Porque a gente vê quantas vezes noticiado que cirurgias foram suspensas, né, dada a impossibilidade de leitos de UTI, caso a pessoa que sai da cirurgia por outras doenças tais não terão onde caso necessite, né, ficar na UTI e outras coisas tanto. Então, não é uma questão, é tudo em rede, é tudo relacionado, né? Nós não estamos aqui isolados do mundo, né? Então, tudo está relacionado a tudo. Então, quando diz também, quando a gente vai e fala assim, não vou tomar vacina, isso está relacionado apenas à minha pessoa, é um direito individual meu, ou uma questão também que está relacionada à coletividade? Pensando na mesma perspectiva, sobre o mesmo olhar que nós pensamos a respeito daquele que se dá aquela saidinha para se extravasar, para se divertir, sem máscara, aglomerando, etc, etc. Diz respeito a mim, diz respeito às pessoas que estão ao meu redor, diz respeito aos profissionais de saúde, diz respeito à coletividade de modo geral. Outra questão que a gente observou durante a pandemia, nós estamos falando de comportamento, nós não estamos falando de pessoas, né? Estamos na faixa etária X de vacinação. Aí eu faço o quê?
vou dar um jeitinho de eu tomar minha vacina antes, porque a minha faixa etária ainda vai ser daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. Eu estou colocando o meu interesse individual acima do interesse da coletividade. Por que eu acho que eu tenho mais direito de tomar a vacina agora do que a pessoa que está na faixa etária específica para tomar vacina se o número de vacina está limitado? Outra interrogação de comportamentos que a gente pôde observar, né, durante a pandemia. Ainda houve assim, larga de ser boba, vai lá, tenta lá, consegue lá tomar, tem um esquema X, Y, Z, né? Mas isso aí será que é o que a gente quer escolher para nossa vida? Outra interrogação, cada um com as suas respostas, né? E dentre inúmeras outras situações e comportamentos que nós pudemos observar durante a pandemia, né? Então, como chaga da humanidade, respondida pelos Espíritos, falado por Emmanuel, né? E como dela deriva todo o mal, né? Assim complementa Joana de Ângeles no livro Joana Responde. O egoísmo é parasita destruidor. Em qualquer crime contra o indivíduo, a propriedade, o povo, as nações, eis o egoísmo campeão da desdita, segurando as rédeas de comando arbitrário. Aí a gente pensa assim, se ele é o causador, né, de todas as desditas, né, de todo o mal, ele é o vírus principal, vamos dizer assim, já que nós estamos falando de pandemia, né, e tem essas outras tantas variantes, então a gente pensa assim, se tem fome no mundo e no Brasil, né, no Brasil e no mundo, é em decorrência do egoísmo. Porque a produção de alimento é suficiente para alimentar a população mundial, né? E sabemos que o egoísmo, ele tem as suas variantes, aí vem o quê? A ganância, a ambição, nananã, e outras tantas, que fazem com que a fome exista no Brasil e no mundo. Se temos destruição do meio ambiente, por exemplo, eu sei que em determinado local tem ouro, então vamos lá garimpar, né? Aí eu vou pensando no meu interesse particular, de achar várias pepitas, de ficar rico com o ouro, mas eu esqueço que em função disso eu estou agredindo o meio ambiente com as químicas, sei lá o que, né? O mercúrio, não sei o que acaba alcançando os rios, matando os peixes, dificultando a vida daqueles que moram na região. Mas eu vou praticar a extração de madeira, porque eu sou um madeireiro, quero ficar rico, papapá, porque a árvore mato, vou lá, quebro tudo, depois nasce mais, ou se não nascer, problema, porque eu quero ficar, né? Mas isso está intimamente relacionado com tudo, né? Porque existe um ciclo, existe uma cadeia de coisas que estão relacionadas. Então não é simplesmente eu vou lá e corto uma árvore, né? Isso é assunto para outra conversa. Então, a destruição da natureza, a destruição do meio ambiente, tudo isso também está relacionado, né, com os meus interesses próprios, e a coletividade a gente não pensa, né? Se existe a corrupção, que quase não existe, né? Das mais variadas, quando a gente fala em corrupção, a gente pensa logo naqueles que a gente deu o poder de nos representar, mas existe outras tantas corrupções, né? Pequenas corrupções que não saltam os olhos, mas que a gente tem que parar para observar também, né? Se existe a corrupção, é também porque eu coloco o meu próprio interesse em detrimento da coletividade, né? Vou superfaturar uma notinha aqui, né? Porque eu vou ganhar um por fora, e se vai vir material de qualidade, se não vai vir material de qualidade, se a quantidade vai ser suficiente ou não, também não é problema meu. O que importa é eu receber o meu por fora, né? E dentre inúmeras outras mazelas sociais que a gente vê, né, acontecer. E na pandemia, isso nos salta um pouco os olhos, né? Inúmeras situações que aconteceram aí, mas uma outra nos salta muito mais ainda os olhos, né? Que nós vamos conversar daqui a pouquinho, senão eu vou
antecipar a situação aqui. Então, analisando esse comportamento, né, mundial, a gente vê que, durante a pandemia, né, a gente vê que essa doença íntima, que essa enfermidade íntima, que essa chaga, ela está muito ativa. E ela está ativa, né, em vários continentes. Ela não é uma questão apenas do Brasil, né? O egoísmo, a gente vê que ela não está apenas no Brasil. E nessa situação, dentro do conceito de pandemia, né, a gente pergunta, então o egoísmo se dissemina, né, ele é contagioso, como é que isso funciona? Nós vimos que a princípio ele foi criado como instinto para manter a nossa conservação. Aí você, então ele não tem como ser contagioso, né? Mas nós que exageramos, né, que nós temos, nos apegamos muito a ele, deixamos a inteligência, né, de lado e fazemos atos irrefletidos, apenas baseados no instinto, né, e acabamos, né, dando espaço apenas para que ele fale mais alto e em função da reflexão e do entendimento que a inteligência pode nos proporcionar. Mas nós sabemos, né, que ele tem as variantes, né, a ambição, né, a ganância, a irresponsabilidade, a corrupção e várias outras variantes que nós vimos. Aí a gente pergunta, afinal, ele se dissemina ou não se dissemina? Aí a gente pode pensar o seguinte, com um instinto muito presente na nossa existência, no nosso interior, né, se nós tivermos uma educação voltada para o homem integral, não apenas uma educação instrutiva, uma educação, né, de conteúdo sistematicamente elaborado pela sociedade ao longo da história, se a gente pensar numa educação integral, numa educação pautada em valores, numa educação pautada em desenvolvimento de virtudes, mas isso não é função apenas da instituição escola, mas principalmente, né, da família, da instituição família. Se nós pensarmos, né, nessa educação que é muito mais voltada para a cooperação ao invés da competição, porque desde que as crianças são pequenas a gente já introduz a competição e não a cooperação, né? Então, se nós pensarmos o nosso modelo de educação hoje, a gente pode dizer que a gente alimenta, né, que a gente dissemina, aspas, esse vírus, essa chaga, né, nos corações desses espíritos que estão chegando para nós, né? E a gente pode ver também, observar, né, que ele se dissemina também quando nós agimos como espelhamento, né? Fala assim, fulano só pensa nele, eu não quero saber não, também só vou pensar em mim, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Ah, fulano só pensa nele, eu também vou pensar em mim. Aí é uma questão da gente não se deixar contaminar e não deixar disseminar esse vírus, né? Com qual é o antídoto? Qual é a vacina para esse vírus? É o autoconhecimento. É você pensar assim, para aí. É a história do sábio, né? Do filósofo e do escorpião. O filósofo tirava, o sábio tirava o escorpião da água, o escorpião picava, ele no reflexo deixava o bicho cair, pegava de novo, fazia a mesma coisa, e um dos discípulos perguntava assim, mas você não vai fazer nada? Você vai deixar ele te picar? Por que você não mata? Ele falou assim, porque essa é a natureza dele, né? E a minha natureza é fazer o quê? Retirá-lo da água. Então, no autoconhecimento, a gente vai pensar, mas afinal, qual é a minha natureza? Eu sou esse tipo de pessoa? Eu sou essa pessoa que só vai pensar em mim? Só porque ele faz assim, eu vou fazer esse espelhamento nessa conduta dele? Né? Então, a gente impede a disseminação quando nós também tivermos essa conduta de buscarmos o autoconhecimento, entendermos, né? Se fulano faz, não quer dizer que eu tenha que fazer também. Porque, afinal, eu quero adiantar o meu processo de evolução, eu quero alcançar mais rápido a felicidade ou eu quero ficar marchando, né, no mesmo lugar, ainda em situação instintiva? Outro questionamento, né? Então, as próprias leis, os próprios costumes, a própria educação, né, de modo geral, que a sociedade nos oferece, né, ainda cultivam, ainda permite, aspas, a disseminação dessa enfermidade. Então, a gente pode entender, né, que ela é pandêmica, né?
E como toda enfermidade, ela causa dor, né? Ela tem que sinalizar de alguma forma, enfermidade, eu estou aqui, eu causo dor, para quê? Para que haja, chame-se atenção, para que haja a possibilidade de ministrar a medicação necessária para combater, para resolver essa doença, né? Para que se inicie o tratamento, para que haja cura, né? Então, voltando à reflexão da nossa temática, o egoísmo da pandemia e a pandemia, o egoísmo pandêmico, a gente reflete a respeito, que eu tinha falado agora há pouco, que deixei para falar agora, a respeito desse egoísmo a nível mundial, desse egoísmo pandêmico. Um exemplo gritante que nos mostra, né, que o egoísmo está em vários países, em vários continentes, foi quando as vacinas foram desenvolvidas, né, os países com poder de compra, que não basta apenas poder de compra, né, os países com poder de compra, em que os líderes foram sensíveis, foram esclarecidos, né, que foram altruístas, que foram humanos, eles adquiriram a vacina, né? Vacinaram os seus, pensaram no bem comum, na coletividade do seu território, né? Ótimo. Pessoas imunizadas, vida se estabilizando, números de contaminação diminuindo, óbito diminuindo, vida voltando quase que ao normal. Ocorre que a coletividade que foi pensada não foi a coletividade macro, foi a coletividade micro, né? O que acontece? Países com menores poder aquisitivo não tiveram condições de adquirir o imunizante para a população toda e a população foi vacinada, né, de forma insatisfatória. E o que aconteceu? Nova variante. Muito mais transmissível, né, que imediatamente se espalhou novamente para o mundo todo e chamando atenção, aumentando o número de casos, aumentando os óbitos dos não vacinados, né, a princípio, as informações que a gente tem, né, e mostrou, olha, não adianta você pensar só em você, não adianta você pensar só no seu país, né, nós temos uma infinidade de pessoas no mundo que não estão adestritas apenas à particularidade do país X, Y. Temos que pensar a nível de coletividade mundial. E o que aconteceu? Aumenta tudo e o mal, né? Se produz o mal, a doença chega a um ponto de dor extrema para quê? Para convidar a essa reflexão, né? Aí na questão 916 do Livro dos Espíritos nos fala justamente isso. Aí a pergunta é, longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização que até parece o excita e o mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Aí a resposta que os espíritos nos deixaram foi a seguinte: quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Então, essa observação particular, né, que a gente tem, essa leitura que a gente tem desse episódio, por exemplo, das vacinas, países que se preocuparam apenas consigo e a coletividade no mundo, né, enquanto poderiam ser mais fraternos, né, de auxiliar e tal, juntar os países ricos para auxiliar os menos favorecidos, está contido nessa resposta, né, que preciso que o egoísmo produza muito mal, mas muito, para que possa ser compreensível a necessidade de extirpá-lo, né? Controlei o meu país, não temos mais aumento de casos, não temos mais aumento de óbitos. O outro lá é o outro. Só que o outro, por não estar vacinado, desenvolveu a outra variante que me alcançou novamente. Então não é questão só de mim, é uma questão, né, da coletividade, né? E os homens, quando se houverem despojados de egoísmo,
que os domina viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então o forte será o amparo e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Aí a gente vê nessa situação em específico da pandemia, a gente poderia pensar assim, vamos ajudar para a gente acabar com isso logo, para não nos atingir, mesmo assim pensando no interesse próprio, né? E nem assim, né? A gente viu essa cena sendo promovida, né? Então, quando a gente pensa, né, nessa necessidade do auxílio mútuo, né, nessa necessidade dessa fraternidade, né, eu me lembrei daquela música de Roupa Nova, O Sal da Terra. E eu até vou pedir licença a vocês, com toda a minha timidez, mas eu vou cantar para vocês, né, para a gente ver a mensagem que traz essa canção, né, que tem tudo a ver com o nosso estudo e tem tudo a ver com as nossas necessidades do mundo hoje. E assim diz a canção. Anda, quero te dizer nenhum segredo, falo nesse chão da nossa casa, vem que tá na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos, quero não ferir meus semelhantes, nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. A paz na terra, amor, o pé na terra. A paz na terra, amor, o sal da terra. És o mais bonito dos planetas, tão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã, canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com teus frutos. Tu que és do homem a maçã, vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhorar, juntar nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa viver o amor, o sal da terra. Terra. Então, quando eu estava elaborando esse estudo, né, essa música foi muito presente na minha cabeça, né, dessa necessidade de juntarmos as nossas forças, né, de criarmos, né, o paraíso aqui, né, de tornarmos o nosso mundo um mundo mais feliz, né, um mundo mais justo, um mundo mais igualitário, né? Então o livro, voltando, né, o nosso momento artístico passou, e voltando então à codificação, no livro Céu e Inferno, nós temos um trecho que nos diz o seguinte, no capítulo Expiações Terrestres, que diz: o egoísmo e o orgulho, eles não
se compadecem, porém com as esferas felizes. E daí a necessidade de todos se despojarem dessas enfermidades morais, graduando-se pelo trabalho e pelo esforço. Então, se nós estamos no mundo de provas e expiações, se nós estamos nesse planeta bendito, né, que é um hospital, que é uma escola para todos nós, espíritos imperfeitos, possuidores de inúmeros vícios, né, nós precisamos aproveitar dessa oportunidade, movendo as forças que existem dentro de nós, né, com vontade, com esforço, no objetivo de nos transformar, né, de transformar os vícios que ainda existem dentro de cada um de nós, né, em virtudes. Porque esse foi o ensinamento deixado por Cristo para todos nós, né? E o Evangelho do Cristo é esse roteiro seguro para que nós possamos caminhar para estar vencendo justamente essas viciações que o nosso espírito imortal traz, né, de outras tantas e inúmeras encarnações, né? Então, a Terra, nós sabemos que é um planeta, né, de provas e expiações que está transicionando, né, para um mundo, né, de regeneração. E para que a gente possa acompanhar, né, seguir junto com essa evolução do nosso planeta, é necessário que a gente vença esse egoísmo, é necessário que a gente vença essas viciações, né, para que nós possamos seguir junto com o planeta, para que nós não sejamos alijados desse processo, para que a gente não seja expurgado desse processo, para que a gente não seja expulso, para que a gente não seja banido, muito menos exilados da nossa casa terra, né? E como que nós vamos fazer? Porque tudo tem que ter uma solução, né? E como que nós vamos fazer para alcançar, né, esse processo, além de seguir os ensinamentos do Cristo, né? O legado que Jesus nos ensinou. A questão 917 do Livro dos Espíritos diz que à medida que o espírito se esclarece moralmente, né, onde a moral prevalece ao material, né, o egoísmo tende a desaparecer. E diz mais o Livro dos Espíritos na questão 917. Quando, com outras palavras, né, quando nós, cada um de nós, espíritos em processo no planeta Terra, tivermos conhecimento, né, tivermos consciência a respeito da vida imortal, da verdadeira vida, e que ela é construída, né, a partir das nossas ações presentes, né, e as nossas ações presentes são resultado das nossas ações pretéritas, né, e as nossas ações presentes são o que acontecerá conosco no futuro, né, desse entendimento da imortalidade da alma, desse entendimento das necessidades das encarnações. E se nós hoje passamos por situações não muito felizes, né, é por necessidade que nós temos, que nós não as conhecemos, né, mas podemos imaginar mais ou menos, né, o que nós necessitamos para estar passando por isso, né? E quando nós tivermos esse conhecimento, essa visão macro da existência, a gente deixa de pensar na nossa individualidade, na nossa personalidade como centro das atenções, né? Porque o nosso aqui e agora é um dos inúmeros que já existiram, né? E se nós temos determinadas características agora, é em função, né, desse rancinho que nós trouxemos do passado, em termos de vício, né? Desse rancinho que nós trouxemos do passado que a gente ainda não conseguiu vencer. Então a gente tem que parar de olhar para si como o centro das atenções, né, como a última bolacha do pacote, né, e entendermos que nós somos apenas mais um dentro dessa engrenagem, da grande engrenagem, né, do nosso planeta e do universo, né, das criações divinas. Então, quando a gente tiver essa consciência, e eu faço um convite para vocês, que se vocês tiverem a oportunidade, leiam um livro, Céu e Inferno, a segunda parte principalmente, em que traz os relatos dos irmãos que partiram antes de nós, que tiveram experiências na carne, e relatando, contando, descrevendo como que está sendo, né, a existência, como que foi o passamento, como que está sendo a vida pós-terra, né? A vida na erraticidade,
quais são as reflexões que eles fazem a respeito da vida, né? Assim como inúmeros outros livros, né, que a doutrina pode os livros complementares, né, que a doutrina nos oferece, né, da gente ter essa informação daqueles que já se encontram no outro plano da existência, que nos pode nos dar esses dados precisos, não fictícios, reais, de como que é, né, de acordo com a conduta que nós temos hoje, egoística ou não, né, como que será a nossa existência lá e quais são as possibilidades que nós temos a partir de então para refazermos essa caminhada, porque isso nos elucida, nos consola, nos esclarece muitas coisas, né? Então, o egoísmo, ainda diz a questão 917, é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver o outro, tal deve ser o nosso alvo de esforço, né? E se quisermos assegurar a felicidade neste mundo, tanto quanto no outro, é isso que a gente deve fazer, né? É buscarmos sairmos da situação de vícios, né, e construirmos virtudes. Eu tinha preparado a leitura de um texto para vocês, mas não vai dar tempo, porque a gente já está no tempo, né? A gente tem que respeitar o horário, tem que ser disciplinado, né? Mas quem tiver curiosidade, do livro Jesus no Lar, né, o capítulo 16, Auxílio Mútuo, né? Um texto bem interessante que fala justamente sobre, né, trata da temática nossa de hoje, né? Então, quem tiver curiosidade, livro Jesus no Lar, capítulo 16, cujo título é Auxílio Mútuo. Então, para concluirmos, né, a gente sabe, voltando, né, que eu gosto de voltar ao tema para a gente fazer o fechamento da nossa conversa de hoje. Então, sabemos, né, que o nosso tema é egoísmo na pandemia ou egoísmo pandêmico, né, é o questionamento. Então, nós vemos que o egoísmo na pandemia e esse egoísmo pandêmico, né, que a gente pode conversar algumas coisas aqui, não foge muito às características, né, levando em consideração que nós estamos num mundo de provas e expiações, não foge às características de espíritos imperfeitos, né, que estão na Terra, né, nessa grande oportunidade de desenvolvimento das suas potencialidades, né, de crescimento. Mas a gente tem que pensar que a gente não pode se cristalizar naquela síndrome de Gabriela. Ah, é mundo de provas e expiações? Tem vícios mesmo, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser mesmo assim, né? Mas que na realidade tem um livro disponível na internet, sim. Mas na realidade, o que a gente precisa, né? E o próprio livro dos Espíritos nos diz que a gente, para vencer as nossas viciações, a gente precisa muito mais de esforço e vontade do que qualquer outra coisa, né? E que a gente possa, então, saber utilizar as forças no sentido de termos vontade, né? E de nos esforçarmos para vencer essas situações que ainda existem dentro de nós, né? De viciações, de mazelas que todos nós trazemos, porque senão a gente não estaria aqui no planeta Terra, a gente estaria em outros planetas muito mais evoluídos, né? Então, gente, e sabemos também que, apesar de estarmos em um planeta de provas e expiações, esse planeta está em processo de transição, né? Em um processo e que estamos caminhando para um mundo de regeneração e que nesse mundo de regeneração não cabe mais nós ficarmos, né, com essas viciações, né, com essas mazelas morais, e nós precisamos, né, trabalhar essas situações dentro de nós, né? Então essas dores, elas estão vindo em excesso, né? Elas estão vindo, né, justamente para nos despertar, para nos convidar, para nos chamar a atenção da necessidade de nós vencermos, né, esses comportamentos e essas atitudes, né, para a gente sentir o quão necessário se torna, né, a prática do bem, a prática do amor, da justiça, da fraternidade e da caridade. Então, é a grande pergunta. A gente fala assim, eu sou cristão, né? Eu sou seguidor do Cristo. Mas será que a gente é aquele seguidor que só curte? Ou é aquele seguidor que curte, que comenta, que compartilha, né? Que está ali fiel, realmente engajado, né? Com esse
influenciador moral que nós temos, né, há tanto tempo a nos influenciar, né, a nos ensinar a trazer esse legado, ou a gente só aquele que vai lá, dá aquela curtidinha, joinha, lindo que ele falou, beleza, e nada mais faz, né, diferente do que isso, né, se a gente realmente engaja ou não engaja com os ensinamentos do Cristo, né, e ele justamente vem, o legado dele todo foi no sentido de nos propor, né, justamente isso aí, essa transformação dos nossos vícios em virtudes, uma vez que ele era apenas virtudes. Mas a gente não pode se comparar, porque ele é um espírito 4,5 bilhões de anos, já na categoria de puro, né? E nós ainda estamos no nosso processo de alfabetização de maternal ainda, né? No aprendizado, né? Na evolução, né? Espiritual. Então, gente, é isso aí. E se o egoísmo agora, na pandemia, nos salta os olhos, né? É que para a gente possa aprender, a gente possa entender, né, dessa necessidade. Mas não podemos ficar desacreditados, né? Porque assim como o egoísmo é pandêmico, a gente tem a certeza que o altruísmo também é pandêmico. O altruísmo ele está presente em muitos países, em muitos continentes, muita gente boa fazendo coisa boa por aí. Só que o bem, ele é silencioso, né? Ele é discreto, ao contrário do mal, que ele é escandaloso, né? Ele grita aos olhos, ele faz muito barulho, né? Então, a gente fique tranquilo. E se a gente não tem visto pessoas altruístas, pessoas boas ao nosso redor, sejamos essas pessoas, né? Sejamos a diferença que a gente quer, a mudança que a gente quer no mundo, né? Porque é assim, né? Que a gente transforma, né? Se a gente não tem referências, que sejamos nós as referências, né? E é isso aí. Eu acho que é isso, é a nossa reflexão da manhã de hoje, que a gente estava falando sobre comportamento e não sobre pessoas, né? De reflexões íntimas, que a gente possa refletir também sobre as nossas condutas, sobre os nossos comportamentos, e que não fiquemos apenas no campo da reflexão, né? Mas que a gente possa também ir para o campo da ação, para o campo da transformação. E Deus tem misericórdia da gente, né? Sabe que a gente ainda é frágil. Se não for agora, a gente vai depois. Mas o pouco que a gente conseguir agora, a gente já tá indo e assim vamos, né? Então é isso. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a oportunidade, né? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro de todas as horas. Agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, em seu nome, refletindo sobre os ensinamentos deixados pela espiritualidade amiga, codificado pelo nosso grande companheiro Allan Kardec. Que possamos, Senhor, muito mais do que refletir, que possamos colocar em prática na nossa vida as reflexões, os ensinamentos e o aprendizado, o legado deixado pelo Cristo e pelos espíritos amigos. Rogamos a vós, Senhor, nessa oportunidade também, que ampare o nosso planeta, que nos auxilie, que toque os corações ainda endurecidos, que a compreensão chegue, Senhor, a todas essas pessoas que ainda banalizam, que ainda têm o egoísmo tão presente em sua vida, que pensam apenas nos seus próprios interesses, em aglomerar, em ser feliz, e esquece que a felicidade do outro é tão importante quanto a sua, e que não sabemos como cada organismo reage ao contato, né, com o vírus, e não pensa nos profissionais de saúde que recebem demandas cada vez mais volumosas e tanto tempo já de desgaste, né, no exercício da profissão. E que possa também, Senhor, tocar os corações não apenas dessas pessoas que, nas individualidades da transmissão, mas nos corações que têm o poder de decisão, que têm o poder de minimizar, né, as dificuldades coletivas, as mazelas coletivas, que podem auxiliar a coletividade de forma muito mais ostensiva. Que toque esses corações, que esses muros de insensibilidade possam ser quebrados e possam olhar o próximo, né,
com esse condão do ensinamento do Cristo, fazer o próximo aquilo que gostaria que fizesse com você. E que possamos, Senhor, ter uma semana mais tranquila, uma semana feliz, uma semana de boas notícias. Ampare todos os irmãos que estão sofrendo na região de Petrópolis, em tantos cantos do Brasil e do mundo, diante de tantas dificuldades, tantas catástrofes que nos saltam os olhos, que nos convidam a reflexões e a mudança, Senhor. Ampare a todos, que os espíritos amigos possam consolar, possam encorajar, balsamizar as dores e auxiliar a todos. Fique conosco, nos proteja, nos fortaleça, não só hoje, Senhor, mas agora e por todo sempre, e que assim possa ser. Queridos amigos, então é isso, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.